Bom dia, pessoal. Hoje, dia 11 de maio, estamos iniciando mais um encontro da gente de probabilidade estatística, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tabulação de dados, sobre série estatística e distribuição de frequência. Isso ainda está na parte mais teórica da disciplina, em que a gente vai se apropriando de alguns conceitos para que a gente possa trabalhar direito, né? Hoje, quando a gente fala de trabalhar com a probabilidade, a estatística, remete diretamente a muita, na prática, né? No dia a dia da gente, ao uso de ferramentas, ou programas, ou softwares e etc. E essa parte mais manual, a gente tem que ter conhecimento para que a gente não acabe falando alguma besteira, mas também para que isso possa subsidiar o trabalho da gente. Hoje a gente não se dedica tanto tempo fazendo um gráfico à mão e tudo mais. A gente joga esses dados no Excel, no Calc, e a gente já vai plotar um gráfico, né? Então isso aí fica muito mais fácil. Até operações como calcular a média, se a gente tiver com uma planilhazinha do Excel, a gente só precisa selecionar dados, não precisa nem pedir para poder calcular essa média. Então, são ferramentas que facilitam muito o trabalho da gente e que dão uma ressignificância quando a gente vai falar da probabilidade da estatística, né? A gente sempre, quando a gente vai entrando nesses conceitos e na própria parte prática, todos os conceitos que a gente viu antes, a gente acaba reutilizando ele, a amostragem, os dados, a célula, como eles estão organizados, a distribuição de frequência, enfim. Então vamos lá, né? Compartilhar aqui com vocês. Pronto. Agora vai. Então, conteúdo da gente hoje, dia 11 de maio, a tabulação de dados, a série estatística, a gente ainda vai entrar em distribuição de frequência, tá bom? Então, primeira coisa, né? Quando a gente fala em tabulação, a gente lembra de tabela, né? E esse ato de tabulação de dados é justamente a gente inserir dados dentro de uma tabela, né? Mas o que é uma tabela, né? Qualquer quadro vai ser uma tabela? Não, necessariamente, tá bom? Então, o que é que define uma tabela? Na BNT até a gente bota quadro, né? E aí quando a gente tem dados numéricos, a gente coloca como quadro isso. Mas para a estatística, o que é uma tabela, né? É uma grade em que ela é organizada por várias linhas e por colunas, tá certo? Linha é esse trecho aqui horizontal, tá certo? E coluna é o trecho vertical. Uma tabela, né? Uma distribuição de frequência, uma tabela qualquer, ela pode ter pelo menos duas colunas e, no mínimo, duas linhas, tá certo? Seria a forma mais simples que a gente tem de representar. Para que a gente sempre use da forma correta essas tabelas, na estatística a gente precisa ter algumas informações, alguns cuidados na hora de tratar esses dados, tá bom? Uma tabela ela tem que falar por si só. Assim acontece como um gráfico. E aí eu já fiz um desenhozinho aqui de um gráfico, né? Por quê? Na maioria das vezes, a tabela está relacionada com o gráfico. E vice-versa, o gráfico está relacionado com a tabela. Eu posso transformar uma tabela num gráfico, eu posso transformar, na maioria das vezes, um gráfico numa tabela, tá bom? Sempre, professor. Não, mas maioria das vezes dá para fazer isso. E aí, essa forma de organização dos dados, ela vai impactar visualmente e tudo depende do meu objetivo. O que é que eu quero apresentar? O que é que eu preciso apresentar, né? Se a informação eu estou vendo de forma mais sintética e eu quero chamar atenção para algum dado,
mas sem precisar me ater aos detalhes dele, o gráfico é a melhor forma, tá bom? Às vezes até a forma de introdução. Você traz um gráfico, chama a atenção para um determinado assunto, e a partir daí você vai tratar esses dados. Já na tabela, ela é muito mais descritiva, tá certo? Uma tabela, ela não precisa necessariamente ter informações numéricas, tá certo? Uma tabela pode ter informações quaisquer. Posso colocar numa tabela, por exemplo, cor dos cabelos. Então, posso colocar cabelo preto, cabelo moreno, cabelo loiro, sem cabelo, enfim, são informações que eu vou colocar dentro de uma tabela. Mas na estatística, quando essa tabela ela passa a ter dados numéricos, ela é chamada de série estatística. Então, para ser uma série, é uma tabela também. Só que é uma tabela que contém informações numéricas que representam de alguma forma, que eu posso tratar de alguma forma estatística, aquelas informações, tá bom? Mas voltando aqui à tabela, para que uma tabela ela possa falar por si só, eu tenho que me acercar de determinados cuidados, tá certo? Quais são esses cuidados? Eu tenho que definir aqui as informações de forma muito clara nessa linha daqui, que a gente chama de linha principal. É a primeira linha, é a linha que organiza essas informações. Eu tenho que organizar de forma bem centrada também as informações que eu tenho na minha coluna principal, que elas são as balizadoras, tá certo? Tenho que ter um título. O título ele vai falar por si só. O título ele vai falar por si só, né? Então, quando eu digo assim, no título de uma tabela, de uma série estatística, número de casos do Covid no mês de maio de 2021, por estado. Pronto. Então, meu título ele tem que definir o que é que eu tenho trazido aqui dentro. Eu vou ler o título, vou ver as informações, vou ver de onde se passa, e aí a gente consegue ter a definição sobre aquilo que a gente está tratando ali. Se eu pego uma tabela qualquer e eu simplesmente jogo a informação, imagino que eu pegasse a informação e jogasse para vocês assim: azul, verde, amarelo, roxo, vermelho, vermelho, azul, branco, amarelo, roxo, preto. E você vai me dizer, opa, o que é isso? Né? Um monte de informações que estão jogadas ali e que eu não sei sobre o que elas se tratam, se aquilo ali é o resultado de um experimento, não sei informação nenhuma. Então, a gente precisa ter um título que vai guiar o trabalho da gente, para que aí a gente possa dizer, não, a gente está trabalhando com uma tabela formal e tudo mais, a gente está trabalhando com a série estatística, que eu estou apresentando esses dados daqui. Da mesma forma que o título é importante, a fonte de onde você está tirando é super importante. De onde é que está vindo aquelas informações? Se eu estou tirando de um determinado site do Ministério da Saúde, posso colocar Ministério da Saúde, pesquisado no dia tal, site tal. Vou lá. Foi uma pesquisa de campo que eu fiz, dados do pesquisador, ou dados da pesquisa, né? Se a gente está colocando ali uma informação que está fazendo, levantamento que está fazendo. Não, eu peguei aquelas informações ali de uma revista tal. E tirado da revista tal, volume tal, ano tal, página tal, né? Aquelas informações ali foram do arquivo da Biblioteca de Pernambuco. Então, vou colocar lá de onde é que eu estou tirando daquilo ali. O professor está inventando esses dados. São dados que eu estou criando aqui só para simular uma situação. Então, vou colocar. Geralmente, a gente usa dados fictícios, que fica bonitinho, né? Fictício é aquilo que está paralelo ali à realidade, né? Não é real. Estou criando aqueles dados. Então, são essas informações. As mesmas informações, porque eu deixei o gráfico aí do lado, essas mesmas informações, título, os dados da linha principal, da coluna principal, da fonte, tudo isso vai ser super importante também quando a gente for tratar a respeito de gráficos. A gente precisa ter num gráfico, para a gente ter independência, a gente precisa ter o título, precisa ter a fonte, precisa ter o que cada eixo ali está representando, isso tem que estar bem descrito, tá certo? Então, vamos diferenciar 3 informações, que eu acho que já estava na ficha passada, mas a gente agora vai reforçar. Primeira definição, dados brutos.
né? Pelo próprio nome, dado é informação na estatística, né? Qualquer informação que a gente tenha vai ser um dado novo. Esse dado, quando ele não recebe tratamento nenhum, a gente chama de dado bruto, tá certo? Então, vou perguntar, por exemplo, a idade das pessoas que estão presentes na sala. E aí, vamos supor aqui, né? Vou só colocar aqui, vocês me dizem em qualquer ordem, 18, 21, 25, 23, 20, 20, 18, 22, 21. Pronto. Esses dados eu simplesmente anotei. Eu não me preocupei em separar primeiro homem, mulher, colocar os mais velhos primeiro, os mais novos primeiro. Não tive preocupação. Simplesmente peguei esses dados, coletei esses dados. Quando a gente faz a coleta dos dados sem ter essa preocupação já de fazer uma organização, quando esses dados não têm ainda nenhum tratamento, né? A gente chama esses dados de dados brutos. São os dados com que a gente vai trabalhar. Então, no momento que vocês vão fazer uma pesquisa de campo, vão mapear uma área de mata, por exemplo, e vocês começam a fazer a anotação de espécies de plantas que estão em determinados metros quadrados, com uma certa distância, então você está lá anotando na distância tal, na localização tal, conseguir tantas espécies, na localização tal, tantas espécies, e você vai anotando aquilo ali, sem necessariamente ter uma ordem de organização, pode estar embaralhado, você está com seus dados brutos, tá certo? A partir do momento em que você se propõe a organizar, não, eu vou organizar da menor idade para a maior idade. Aí eu vou pegar aqueles dados lá da área de mata que eu fui pesquisar e eu vou organizar ela por lotes. Eu organizei os lotes, lote 1, lote 2, lote 3, de acordo com a localização, e eu vou dispor das espécies que encontrei em cada um daqueles lotes ali, cada uma daquelas localizações. Então, eu vou dispor da seguinte forma, aí você vai colocar. Essa organização pode ser pelo número do lote ou dado do lote? Pode. Essa informação pode ser de acordo com o número de espécies? Pode. Essa forma de organizar, quem vai decidir é o pesquisador, a pessoa que está organizando esses dados. Ela vai procurar identificar qual a melhor forma de apresentar, tá certo? E também uma forma com que ela tenha mais eficácia na sua pesquisa, ou que seja mais fácil dela apresentar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá certo? Aí, a partir do momento que ela vai organizar, por exemplo, eu vou organizar esses números aqui, essas idades, em ordem crescente. Então, tem 2 pessoas com 18, tem 2 com 20, tem 2 com 21, tem uma com 22, uma com 23 e uma com 25. Pronto. Esses dados agora eles estão em ordem, tá bom? Quando eu pego essas informações e eu coloco dentro de uma tabela, aí eu vou ter a minha tabela RAW, tá bom? Então, para isso, eu vou abrir aqui um editor. No caso, o que eu mais utilizo é o Excel, tá bom? O Calc, ele tem basicamente as mesmas operações, tá certo? Eu uso planilha para praticamente tudo na minha vida. Se vocês olharem aqui, o que é de débito, eu saio controlando por planilha, até remédio da minha mãe eu controlo por planilha, quando é para comprar e tudo mais. Então, eu tenho aqui, que acredito que facilita demais a vida da gente. E é uma coisa que é exigida de vocês, tá certo? No mundo do trabalho. Então, eu vou colocar aqui essas informações. Eu vou colocar aqui a idade. As primeiras informações: 18, 21, 25, 23, 20, 20, 18, 22 e 21. Pronto. Todas essas informações aqui, elas estão organizadas
fora de uma ordem. Não existe uma ordem estabelecida para elas, tá bom? Então, eu vou pegar esse aqui e eu vou organizar de acordo com a ordem crescente das idades. Então, esses aqui são os dados brutos. Vou organizar isso numa tabela RAW, ou seja, colocar em ordem. Lá tinha que fazer manual, sair olhando de um por um para poder colocar. Como é que a gente faz no Excel, no Calc? A gente vai procurar os dados, vai classificar do menor para o maior. Pronto. Já foi aqui com um clique apenas, já colocou em ordem. Imagina que a gente tivesse 500 informações, se a gente fosse fazer manualmente. Agora, imagina essas 500 informações que a gente tem na forma da planilha eletrônica. Então, o trabalho que a gente tem para inserir aquilo ali dentro daquela planilha é o trabalho que eu tenho não se compara ao trabalho que eu tenho para organizar e tratar esses dados. Vejam só uma coisa. Selecionei esses dados aqui. Olha aqui embaixo, onde eu estou passando aqui com o mouse. Vê só, gente. O próprio Excel, ele já coloca aqui para mim qual a média desses valores. Ele me diz quantos valores eu tenho. Estou contando 9 valores. Eu estou contando aqui a soma total dele. Ele já me dá 3 informações aqui super úteis, tá bom? Que a gente às vezes precisa. Vou colocar, chegou mais um aluno aqui com 35 anos. Totalmente vou colocar aqui 35. Certo? Já vai ser o último mesmo, né? Enfim. Coloquei, selecionei esses dados. A média já está alterada, a contagem está alterada, a soma está alterada. Está tudo aí bem bonitinho. Tá certo? Então, essa daqui é a forma de tabulação de dados, né? Então, tabular dados significa, vou pegar essas informações e vou organizar. Eu falei, por exemplo, de cores, organizar, cor de cabelo, por exemplo, né? Vou pegar essas informações aqui, já sei a idade de cada um, e eu vou colocar mais uma informação. Cor dos cabelos. Mais uma informação. Eu estou acrescentando aqui para cada um, tá bom? Só tá na distância. Cabelo preto, branco, cabelo pretos, loiros, castanhos, sem cabelo. Aí eu quero dizer que é sem cabelo. Tem duas opções. Eu já sei que a informação é não, então boto um traço. Significa que não tem cabelo. Ou eu vou escrever não, careca, ou eu vou escrever sem cabelo. Eu não tenho certeza da cor. Opa. Eu boto 3 pontinhos. Essas reticências aí, elas significam incerteza. Significa que eu não sei qual é aquela informação, não tenho impressão daquela informação. Tá certo? Então, vou botar aqui sem cabelo. Um traço. Já sei que é não, tá bom? Loiro, castanho, preto, ruivo e grisalho. Pronto. 35 já está grisalho. E aqui, ó, vou colocar mais uma coluna aqui na frente, em que eu vou dizer o nome da pessoa. Nome. Então, eu vou colocar Pedro, Júlia, Maria, Samanta, Adriano, Carla, Carlos, Denise, Marta e Rui. Pronto. Coloquei aqui o nome dos cada um. Ficou bem bonitinho aqui, tá certo? Quero organizar agora. Tem várias formas de organizar. Tem várias formas de organizar isso aqui.
Eu posso organizar, já está organizado por idade, é uma forma de organização. Podemos organizar classificação personalizada. Eu posso utilizar o nome, e aí vejam que já reorganiza tudo. Eu posso reorganizar por cor de cabelo. Cor dos cabelos. Pronto. Tá certo? Eita, essa manta ficou careca aqui. Deixa eu fazer uma troca. Carlos careca. Aí, essas aqui são as formas de organização que a gente tem. Existe uma diferença dessa tabela para essa tabela. Na verdade, aqui só tem uma tirinha, não chega nem a ser uma tabela, né? Mas mais completa. Mas aqui a gente já colocou informação. Aqui a gente tem um rol, depois a gente transformou na tabela, aliás, dados brutos, transformou na tabela rol, e aqui a gente expandiu. Se eu estou olhando para isso aqui, estou trabalhando com dados numéricos. É uma série estatística. Aqui, eu não estou trabalhando com dados numéricos. Eu estou trabalhando com informação, com outro tipo de variável, né? E aí, como essa variável eu não tenho uma série estatística. Eu posso transformar numa série estatística? Posso. Se eu contar, por exemplo, quantas pessoas têm o cabelo castanho, quantas pessoas têm o cabelo grisalho, quantas pessoas têm o cabelo loiro, quantas pessoas têm o cabelo ruivo, quantas pessoas têm o cabelo preto. A partir do momento que eu faço a contagem de cada uma dessas informações, eu passo a ter uma série estatística. Tá bom? Então, diferença. Dados brutos não tem tratamento. Fiz uma organização, tem uma tabela RAW. Quando essa tabela está organizadinha, ela passa a conter, ela tem dados numéricos em que a gente vai trabalhar de forma estatística sobre ela, matemática sobre ela, a gente tem uma série estatística. Então, essa é a principal diferença. Gente, vou botar aqui. E o que é uma distribuição de frequência? Distribuição de frequência é você organizar uma tabela, uma série estatística, em que você vai fazer um resumo dos dados. Em vez de você indicar que Samantha tem 20 anos, que Carla tem 21, que Carlos tem 22, se eu chegar aqui, vou botar um pouquinho para cá, cor dos cabelos, só que aqui a gente tem cor dos cabelos, castanho, careca, sem cabelo, né? Grisalho, pretos, ruivos e loiros. Bom, e a partir desse momento a gente vai fazer uma contagem de quantas pessoas, uma quantidade. Quantas pessoas aqui têm o cabelo castanho? 3. Quantas pessoas não têm cabelo? 1. Quantas pessoas têm cabelo grisalho? 1. Quantas pessoas têm cabelo preto? 2. Ruivo? 1. E loiro? 2. A partir desse momento em que a gente pegou as informações que a gente tinha a respeito da cor do cabelo e que a gente fez, quantificou isso, representou a partir da quantidade de vezes que isso aparecia, a gente passa a ter uma distribuição de frequência. Então, o que é uma distribuição de frequência? É uma série estatística em que a gente vai juntar dados semelhantes, representá-los de forma quantificada, de uma vez só. Poderia fazer uma outra distribuição de frequência aqui, por exemplo, a idade, tá certo? Então, vou pegar aqui as idades 18, que aparecem 18, 20, 21, 22, 23, 25 e 35. Essas idades, quantas vezes cada uma apareceu? Eu vou ver aqui quantidade. Pronto. Quantas vezes
a idade 18 anos apareceu aqui na tabela da gente. 2. 20 anos, 2. 21, 2. 22, 22, uma vez. 23, uma vez. 25, uma vez. E 35, uma vez. Acho que eu contei certo. Deixa eu ver aqui. Selecionei. Soma 10 dados diferentes. Pronto. Então, eu fiz certinho. Será que eu contei certo a quantidade de cabelos? Vou selecionar. Soma 10 informações. Professor, mas lá o senhor olhou em contagem. 10 informações, 10 pessoas. Veja, contagem, 10. Por que aqui o senhor olhou, em vez de contagem, é 6? A soma 10. Porque aqui eu estou quantificando. O que tem informação comum, eu estou juntando. Então, a soma dessas informações que eu tinha a respeito de cor de cabelo são 10 pessoas. A quantidade de pessoas que eu contei para ver a idade, o total delas, agora são 10. Agora a gente está trabalhando com as quantidades dela. Entendeu? Isso aqui é uma distribuição de frequência. Isso aqui é uma distribuição de frequência. Isso aqui não é uma distribuição de frequência, mas é uma tabela. E que, se a gente pegar uma parte dela, pelo menos, a gente vai poder afirmar que é uma série estatística. Tá certo? Diferença entre a tabela, os dados brutos, a tabela Hall e a distribuição de frequência. Na distribuição de frequência, a gente vai quantificar. E isso daqui é o que a gente usa bastante, tá? Na estatística, a gente usa isso. Quando a gente vai ver as probabilidades, a gente vai utilizar isso, tá certo? O número de vezes que aparece com relação ao total. Isso vai me dar uma quantidade percentual. E aí a gente está usando a probabilidade, tá bom? A gente está resgatando a probabilidade. A chance de eu encontrar, por exemplo, alguém com 18 anos na sala é 2 no total de 10. Isso aí dá 20%, tá certo? A relação é bem rápida no que se refere a isso. Quais são as principais? Eu aqui, como disse a vocês, eu utilizo o Excel. Mas só tem Excel? Não, tem o Calc. O Excel, pelo Gmail, a gente consegue usar de forma gratuita, com algumas limitações, porque nem sempre é muito fácil trabalhar com aquela planilha lá online. Eu, de certa forma, pelo costume, pelo hábito, né, tudo é uma questão de hábito, eu tenho uma certa dificuldade, mas assim, e aqui eu tenho outras ferramentas, né? Até a própria evolução da ferramenta do Excel. Por exemplo, hoje o Excel consegue, na versão mais recente aqui, ela consegue me colocar para fazer o gráfico em forma de mapa, né? Dependendo do mapa do país. Isso aí já é uma vantagem muito grande, que eu não tinha isso. Estados do país conseguem. As micro-regiões ainda não está disponível, mas já é uma evolução bem grande, né? Esses gráficos que a gente utiliza, os mapas, que a gente chama de cartográficos. Carta, né? Carto de carta, que é como a gente nomeia os mapas, não é somente um mapa, é uma carta geográfica, e aí a gente tem os cartográficos, né, que são muito úteis nos dias de hoje. Chegou mais alguém aqui. Hoje eu estou ouvindo. Bom dia, Rebeca. Então, tem o Excel, tem o Calc. Professor, o Calc dá para baixar de forma gratuita, e ele é levinho, tá bom? Dá para fazer as mesmas coisas, dá para organizar. A forma de tem uma ferramenta que está ali, tem uma coisa aqui, é o que vai mudar. Mas, assim, para o básico, atender exatamente da mesma forma. Aquele Excel lá do computador, o Excel online, ele vai atender esse daí da mesma forma. Ele consegue inserir as fórmulas, calcular e tudo mais, tá certo? Voltando aqui. Então, essas são as principais ferramentas. Quando a gente tem, né, numa série estatística, essas informações, a gente, como eu disse a vocês, para que eu tenha informação completa, né, isso, eu preciso complementar com algumas informações. Que informações são essas, professor? Olha, eu preciso dizer aqui sobre o que eu estou falando.
Então, esse gráfico é sobre o quê? O título dele, idade dos alunos de engenharia. Terceiro período. Pronto. De onde eu tirei essa informação? Como eu não fiz nenhuma pesquisa empírica, né? Isso aí constando vocês um por um, então eu criei esses dados. Eu vou anotar aqui como dados fictícios. Tá bom? Perguntar a vocês, quem é a minha linha principal? Essa linha aqui, ó, em que eu escrevi. Como eu estou organizando minhas informações? Eu estou organizando minhas informações de acordo com a idade e a quantidade. E quem é a minha coluna principal? É essa coluna aqui que eu vou marcar em outra cor. Tá bom? Aqui eu tenho uma união de duas informações. Deixa eu botar aqui. Linha principal, coluna principal. A coluna principal vai dizer quais são os dados que a gente está trabalhando ali, sobre quais dados eu estou falando. Então, a gente tem aqui, e cada um desses quadrados é uma célula. Agora, essas informações estão aqui com o título, com a fonte, os dados da coluna principal e da linha principal, eles estão muito bem definidos. Aí sim, a gente pode dizer que tem uma tabela que a gente pode analisar. Nesse caso mais específico, a gente tem uma série estatística, porque a gente está trabalhando com informações numéricas, tá certo? E essa informação numérica aqui, ela é simples, tá certo? Eu poderia expandir, por exemplo, né? Do terceiro período, e eu vou fazer uma tabela igual. Fazer uma tabelinha igual aqui, fingindo que eu tenho 10 alunos do primeiro período. E aí, para os do primeiro período, eu vou colocar aqui outras quantidades. Vou fingir aqui que eu não tenho ninguém com 22 anos e ninguém com 35, para coincidir. Tá bom? Aí, eu quero pegar, eu tenho a tabela do primeiro período, eu tenho a tabela do terceiro período, e eu quero juntar essas duas tabelas. Como é que a gente faz para juntar essas duas tabelas? Essas duas séries, no caso, né? Também a gente pode chamar assim. Eu vou pegar o seguinte, já que as idades aqui elas são compatíveis, né? Então eu vou reproduzir essa mesma informação. Só que aqui no título eu vou indicar, ó, primeiro, não é só do primeiro, eu quero botar agora junto, primeiro e terceiro períodos. Períodos. Deixa eu botar mais espaço. Pronto. Dados fictícios ainda. E aí, o que é que a gente vai fazer? Opa. Eu vou colocar a quantidade do primeiro período e vou colocar as quantidades do terceiro período. Vejam que eu fiz uma adaptação na linha principal, tá? Período e terceiro período. Vejam que eu fiz uma adaptação na linha principal, porque eu estou representando a quantidade, eu posso adaptar aqui quantidade de alunos, idade dos alunos de engenharia, por idade, né? Se colocar isso, idade dos alunos, pronto. Quantidade dos alunos, ou eu boto idade dos alunos de engenharia, idade
dos alunos de engenharia do primeiro e terceiro períodos. Pronto, é outra forma de repressar. Vou pegar as informações do primeiro período e vou jogar aqui. Vou pegar as informações do terceiro e vou jogar aqui. Qual a diferença dessa e dessa série? Primeiro, sobre que dados eles estão tratando. Aqui eu só trato sobre o primeiro período, aqui só sobre o terceiro e aqui sobre o primeiro período. Essas duas séries aqui, elas são consideradas séries simples. Por quê? Elas tratam a respeito de uma única informação, de um único contexto. Informação não, desculpa. De um único contexto, tá certo? Então, eu tenho o contexto do primeiro período. Depois eu tenho o contexto do terceiro período. Num determinado momento, eu vi que tinha informações ali que eu podia tratar de forma semelhante, juntei essas duas informações e eu fiz uma série grande. Essa série não é mais simples, mas ela é chamada de série conjugada, certo? Ou tabela conjugada também, se quiser chamar. Só como a gente está trabalhando com informação estatística, a gente vai se acostumar a chamar de série. Então, eu tenho aqui uma tabela conjugada, uma série conjugada, em que nela eu já trago as informações referentes ao primeiro e terceiro período. Isso é ótimo quando a gente vai fazer um comparativo, tá bom? Eu quero ver uma evolução, né? Especialmente em séries históricas. Professor, o que é uma série histórica? São séries em que eu preciso tratar a informação ao longo de um tempo, tá certo? Então, eu preciso ver aquela informação como ela vai se comportar de ano em ano, ou de mês em mês, ou de dia em dia, de hora em hora, enfim. Anotação da febre para um paciente que está internado. A pressão cardíaca, né? Paciente na UTI, você tem que monitorar a pressão dele. Então, de tempos em tempos, ali de 5 em 5 minutos, a máquina já vai aferir a pressão e você vai tendo um acompanhamento em tempo real de como está a evolução daquele paciente, da pressão daquele paciente. Então, são informações que eu preciso fazer essa comparação. Então, eu vou ter informação para tal horário, tal horário, tal horário. Numa situação normal, num pico de estresse, são essas informações elas vão ser complementadas entre si, né? Então, a gente tem aqui uma série estatística que a gente chama de conjugada, porque a gente uniu várias informações. Ah, professor, eu percebi que chegou uma pessoa aqui com 19 anos de idade. Vamos inserir, então. Vou botar aqui para inserir, 19 anos de idade. Chegou no primeiro período, 2 pessoas. No terceiro não tem ninguém. Tá bom? Professor, eu quero colocar uma dada informação no final aqui, um resumo o total de alunos. Isso facilita muitas vezes. Vou botar aqui. Pronto. Eu quero que seja uma soma automática. Tem como fazer, professor? Tem. Aí, vou colocar aqui inserir igual, soma, abre parênteses, vou aqui, ó. Selecionei todos os dados que eu quero somar, só os dessa coluna, fechei parênteses, ou Enter, ou Tab, enfim. E já vai fazer a soma automática. Se você quiser reproduzir sem precisar, aqui eu vou querer também a soma de todos esses dessa coluna. Então é só copiar e colar. Se você tiver dúvida do que ele está somando, dá 2 cliques. Ó. Aí ele vai selecionar, veja que ficou azulzinho aqui. Ele está dizendo quais dados ele está somando, tá bom? Dizendo a fórmula e tudo mais. Então aqui, ó, se você faz 3, ele já ajusta lá embaixo. Aqui 5, ó, é para 15. Então ele já vai somando de forma automática essas informações, tá bom? Vou eliminar aqui, excluir. Aliás, vou logo copiar aqui, peraí. Ele já vai somar, pronto. Tá vendo? Agora eu vou excluir esses aqui para não ficar feio. Pronto. Excluir. Como eu quero que essas colunas, essas linhas aqui vão para cima,
Vai ficar bonitinho. Pronto. Olha aí, 3 séries estatísticas, 2 simples, uma conjugada com as informações que a gente quer. Essa forma de organização dos dados ela é trivial para o andamento de qualquer pesquisa que a gente vai fazer. Ela é super importante, tá bom? Se você tem dados que eles estão bem definidos, eles estão bem coletados, eles estão bem organizados, a tendência do seu trabalho para fazer cálculos de média, moda, enfim, do que você precisar, do desvio padrão, plotar gráfico, vai ser zero. Ou bem próximo a isso. Tipo, você vai conseguir tratar esses dados da melhor forma possível, vai ter tempo ali, tranquilidade para fazer inferência. Então, eu sempre digo, num processo estatístico, quanto mais você planeja, quanto mais situações você fica criando aqui, ó. Mas sim, como é que esse dado vai se comportar? Como é que ele vai trazer? O que é que ele vai apresentar para mim? Quanto mais informações você der a respeito disso, se planejar, e depois, quanto mais você conseguir organizar, ser sintético e tudo mais, menos trabalho você vai ter para tratar os dados. O tratamento de dados vai vir assim, você vai ter tempo tranquilo para fazer as inferências que você quiser, fazer as conclusões que você precisar, tá certo? Então, essa informação, ela é muito, 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 muito importante, tá certo? Deixa eu ver aqui. Sim, isso aqui está organizado de tal forma que para você fazer um gráfico, você só precisa de 2 ações. Primeiro, selecionar o que você quer. Eu quero o gráfico da idade dos alunos de engenharia do primeiro período. E agora, como é que você quer esse gráfico? Eu quero um gráfico de colunas, tá certo? Aqui, ó, seria um gráfico de colunas, 3D ainda para ficar... Opa, ele somou. Acho que eu selecionei quantidade. Pronto, aqui. Não vou selecionar o total, porque senão ele vai somar o total como se fosse mais uma informação nova. Tá bom? Aí vou aqui inserir gráfico 3D. E aí eu tenho que ver o que é que ele está pilhando aqui para não fazer o gráfico certo. Aqui ela pegou. Coluna agrupada. Enfim. Ó, se for um gráfico de linha, se for um gráfico de coluna, se for um gráfico de barra, se for um gráfico de linha, funil. Isso aqui para distribuição de idade por sexo, inclusive, muito bom. Eu vou querer um gráfico de colunas. Vou mudar o título, né? Vou colocar aquele título aqui, vou inserir dados fictícios, mas aqui a gente já tem um esboço, tem que botar o nome dos eixos. A gente vai falar ainda sobre gráfico na próxima aula, 2 aulas depois. E a gente tem isso aqui, tá certo? Ah, professor, eu quero ter esse gráfico aqui completo, do primeiro e do terceiro período. Vamos lá inserir. Gráfico recomendado. Aí ele já fez a separação aqui, ó. Você pode fazer um gráfico de coluna, em que a azul vai ser o primeiro período, o laranja vai ser o terceiro. Pode ser um gráfico de barra agrupada horizontal. Aqui ele faz uma soma. Aí, nesse caso aqui, ele é uma boa informação se eu quiser assim, total de alunos por idade. Eu consigo ver quantos alunos a gente tem por... Deixa eu só selecionar aqui. Vou colocar um pouquinho maior. Mas a gente vai ter aula de gráfico ainda, tá? Não se preocupem quanto a isso. Adicionar rótulo, que a gente tem como configurar também. Eu consigo ver a quantidade por aluno e período, tá bom? Então, eu tenho 3 alunos aqui com 21 anos de idade, eu tenho 5 alunos do primeiro período e 2 alunos
no terceiro período. O total de alunos com 21 anos de idade, ó, 7. Tá vendo? Total de alunos com 20 anos de idade, 4. Com 18 anos de idade, 5. Então, tem as idades totais dos alunos, tá certo? E aí, é isso que eu estou dizendo. Isso, gráfico só surgiu de forma tão rápida porque a gente estava com as informações aqui de cada dessas coisas bem organizadas. Professor, sempre a gente vai ter que organizar? Não. Não, não, não. Por exemplo, se você está estudando um terreno, está vendo áreas de níveis desse terreno, tá certo? E você está colocando ali a altura, o nível, né, com relação ao nível do mar, a altura daquele terreno em 10 pontos diferentes. E aí você quer ter ideia de como visualmente aquilo ali se comporta. O Excel já dá uma ideia sobre isso, né? Porque se você anotar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, até o 10, e colocar essas alturas, a gente consegue fazer um desenho de como é mais ou menos os acidentes desse terreno. Exemplo, vou botar aqui. Então, vou ter 10 lotes aqui, C, D, E, F, G, H, I, J. Pronto. E aqui eu vou botar alturas. Vamos dizer que aqui é o lote e aqui é a altura. Está faltando um aqui, né? Vou botar aqui bem discrepante essa informação. 0,8. Eu vou botar o 0,8 aqui e 1,6 aqui, para chamar a atenção mesmo. Tenho 10 lotes aqui, anotei a altura de cada um deles. Vou fixar. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu quero fazer o gráfico desse terreno aqui, né? Tenho uma ideia de como vai se comportar essa altura. Vê só. Vou colocar gráfico recomendado e vou botar essa altura aqui, com barras. Olha o comportamento desse terreno. Você vê que ele tem aqui um desnível, tem um aclive, depois ele tem uma diferença aqui grande. Com barras, a gente já consegue visualizar. Beleza. Eu vou alterar o tipo de gráfico. E aí eu vou botar como gráfico de linha. Vou botar esse aqui, texto. Olha para aqui. Como é mais ou menos o desenho desse terreno. Eu percebo aqui que quando chega num determinado ponto, ele tem uma vala aqui acentuada. Se eu botasse aqui 0,3, olha o que é que acontece. Tá certo? É óbvio que o terreno é assim? Não, né? Mas aqui eu consigo ter ideia. Pode ser que tenha, entre esse ponto 1,2 e 1,2, pode ser que tenha uma fenda aqui, né? Mas a gente consegue ter uma observação mais ou menos ali de como está o terreno. Então, sempre a gente vai precisar, aí retomando, sempre a gente vai precisar colocar isso aqui em ordem alfabética, em ordem numérica, acrescente e decrescente? Não. A gente vai deixar numa ordem que seja necessária para a gente. Professor, mas aqui está ordenado? Está. Eu coloquei os terrenos na ordem que eles se apresentam, nomeando ele por A, B, C, D, E, F, enfim. Podia colocar aí qualquer letra grega, podia chamar com um determinado nome, enfim. Mas a gente teria aí um comportamento que ia se estender
de tempos em tempos, tá certo? Então, o mais importante para a gente, nesse momento, é entender os dados que a gente tem, que a gente coleta, a gente faz uma amostra, organiza isso de forma amostral, a gente vai precisar, em algum momento, organizar isso numa tabela. Se essa tabela ela contém dados numéricos, que a gente pode trabalhar estatisticamente, eu passo a ter uma série estatística. A série só tem uma, além da linha da coluna principal, só tem uma coluna, a gente tem uma coluna, a gente tem uma série simples. Se ela tem, além da coluna principal, duas ou mais colunas, a gente tem uma série conjugada, uma tabela conjugada, tá bom? Se eu trago essas informações de acordo com tempos, esse tempo pode ser dia, hora, minuto, segundo, anos, milênios, eras, a gente tem uma série histórica. Aqui a gente está tratando com informação que é idade, né? Então, com idade é uma informação que nem é histórica, nem é geográfica. Então, a gente, tabelas, séries que trabalham com qualquer informação que não seja geográfica ou histórica, a gente chama de específica, tá certo? Específica ou... esqueci agora o nome. Enfim, eu vou lembrar aqui e digo a vocês. Séries específicas. E geográficas é quando a gente trata a informação de acordo com a região. Essa região ela pode ser planeta, tá bom? Pode ser países, continentes, continente América, Ásia, África, né? Europa. Pode ser países, Brasil, Chile, Argentina, Paraguai. Pode ser estados, pode ser cidades, podem ser bairros, distritos, bairros. Pode ser de uma rua para outra, é informação geográfica. De uma casa para outra, a gente pode considerar também como geográfica, né? Porque a casa número 72 e depois a casa 76, elas estão graficamente localizadas em lugares diferentes. Então, séries que trazem informação de lugar, a gente chama de série geográfica. Quando fala de tempo, seja qual for a dimensão do tempo, muito pequeno ou muito grande, é uma série histórica, e todas as outras específicas, tá certo? E aí a gente encerra o conteúdo de hoje. Na próxima aula, a gente vai se aprofundar aqui nessas distribuições de frequência, que são as ferramentas que a gente mais utiliza na estatística, e que a partir daí é que a gente vai trabalhando com a parte numérica, né? Quando a gente vai fazendo aqui o cálculo de média, de mediana, de moda, de variância, de desvio padrão, de desvio médio simples, variância de desvio padrão, e plotando esses gráficos, tá certo? Deixa eu parar de compartilhar. Vocês têm alguma pergunta a fazer hoje? Só tenho uma pergunta. Pode fazer. Sobre o trabalho, eu vi que o senhor botou um trabalho lá, eu dei uma olhada no modelo. Foi. Lá o senhor trabalhou com dados fictícios, não foi? A gente trabalhou com dados fictícios porque esse exemplo foi do semestre passado. O habitual é que eu peço para vocês fazerem uma pesquisa, né? E aí a gente estava trabalhando também no outro semestre com aqueles módulos, né? E com o módulo fica muito enxuto, a gente não tem tempo de fazer uma pesquisa. A ideia com vocês, a gente não vai trabalhar com dados fictícios, a gente vai trabalhar com dados reais. Esses dados vocês vão obter de onde? Para quem for trabalhar com as informações do INPE, por exemplo, queimadas, né? Então, vai ser as informações que tem lá no site do INPE. Então, a gente só vai trabalhar com informação real nesse semestre, tá bom? Então, vai ter um grupo que vai trabalhar com INPE, dados de queimadas, por exemplo, outros com dados agora eu esqueci, o órgão estadual, que a gente faz o controle de chuvas, de pluviométrico, porque a gente, lá no site, também tem as informações a respeito de coleta de chuva, por chuva e coleta de água e nível de barragens,
Ou seja, são várias informações aí, todas reais, né? Que é do site, que é de Pernambuco, a gente vai trabalhar localmente, e também a gente vai separar aí algumas informações que a gente pode trabalhar a respeito de Covid, que eu acho que é os dados que ninguém quer trabalhar, porque já está meio saturado disso, mas a gente precisa trabalhar, são informações que a gente precisa julgar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dividir, né? Mais para frente, vocês nessa organização, tanto que esse modelo que está aí, já para vocês verem o modelo de relatório de pesquisa, mas eu vou fazer ainda alguns ajustes quando a gente for trabalhar com eles. A ideia é a seguinte, como a gente fez um ajuste, e aí eu até esqueci de falar isso logo no início da aula, assim como eu fiz com cálculo, eu fiz com estatística. O que é que estava condicionado? E aí deixar isso bem claro para vocês. O controle de chamada, ele está bem rigoroso. Então, eu tenho que terminar o dia de hoje, até amanhã eu tenho que colocar essa informação. Na verdade, tem até uma semana para colocar. Mas eu tenho que colocar o quão mais rápido possível no que é acadêmico, alimentar o que é acadêmico e a coordenação, com as informações de presença de vocês, se vocês estão fazendo atividade, etc. Então, para eu condicionar a aula, eu preciso ter uma atividade. Aí, o que foi que eu fiz? Eu fiz o controle de chamada separado, tá bom? Tanto é que eu vou pedir para vocês, entrem lá, em cada uma das aulas está o linkzinho das aulas. Vocês vão registrar a chamada de vocês escrevendo o nome. Atenção, eu vi em cálculo, por exemplo, eu vou trazer o exemplo de cálculo, da atividade da semana passada, só 11 pessoas registraram. Tem 25 pessoas, 26 pessoas, eu acho que na turma. 23 pessoas de cálculo. 23, 11. 12 pessoas vão levar falta da aula passada. Tá entendendo? Aí, tipo... Aí, o que é que vocês têm que fazer? Vocês só vão entrar na aula, deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Quando entregava a atividade, beleza, já estava entregue. Mas aí foi aquela questão que me pediram a prorrogação do prazo, tá bom? E em estatística, para mim, deu uma tranquilidade. Minha preocupação maior era cálculo. Mas vamos lá. Tela inteira. Deixa eu só mostrar para vocês. Vocês, quando entrarem aqui em estatística, aqui para vocês, lista de presença, tá bom? Aí vocês só vão registrar. Tem um comentário da turma aqui. A Beatriz botou no comentário. Beatriz só responde aqui na atividade, tá bom? Só responder na atividade. Não no comentário. Aí, ó, tá para amanhã. Deixa eu editar aqui. Pronto. Tá liberado aqui. Aí tem a lista de presença do dia 6, tem a lista de presença do dia 20, tem a lista de presença do dia 27. Eu vou pedir para que vocês atualizem esse passado até hoje, preferencialmente, né, até amanhã, para que eu possa registrar. Aí pronto, a lista de presença aqui separado. E as atividades a gente vai fazer no controle à parte, tá bom? De forma que vocês vão entregando as atividades. E aí, professor, qual o objetivo principal? E aí, essa separação em estatística foi boa por quê? Com o trabalho, o foco vai ser no trabalho. Eu não vou estar passando várias atividades toda semana. E se eu for fazer, eu vou fazer atividades pequenas, tá certo? De preferência no Google Forms. Atividade só de fixação. Como já aconteceu nas outras semanas. Aí o que é que acontece? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. A minha preocupação com a entrega do trabalho, tá certo? E aí, eu estou vendo o assunto de forma mais rápida com vocês, para que a gente possa encerrar a parte de conteúdo e a gente tenha tempo de ficar durante a semana só trabalhando, vocês pegando a atividade, tendo tempo de olhar no site, ver se a informação está correta. Professor, olhei aqui, tá certo.
A gente compartilha o documento, ó, já tá legal, não tá. E aí depois meu trabalho com vocês vai ser um trabalho de acompanhamento para a construção do trabalho. Tem de conteúdo, o conteúdo é bem. A gente tem um conteúdo tão grande assim, tá? Aí deixa eu dar uma lida aqui. Perikson, outro método era melhor. Pode registrar hoje? Pode registrar sim. Diego, devemos assinar aonde, professor? Pronto. Aí eu acho que vocês já viram aqui onde é para vocês assinarem, né? Fabrício levantou a mão. E aí, Diego, Ainda depois me sobre confirma se esse entendeu. trabalho. Por Oi. exemplo, eu faço um projeto de pesquisa e eu tenho uns dados sobre arborização. Eu poderia utilizar esses dados? Perfeito. Pode utilizar sim. Aí, no caso dele, ele tem coisa, por exemplo, a altura da árvore, o nome, e mais algumas coisas. Tu Aí já deixa está fazendo esse trabalho. que eu faço no PIBIC já. Pronto, perfeito. A ideia é essa, entendeu? É bom que tu já tá com trabalho e vendo essas informações e vai poder trabalhar de forma estatística com eles. Mas a Eu vou ideia utilizar da esses dados. disciplina é para quem não trabalha ainda, que vocês tenham conhecimento e quando vocês forem trabalhar com PIBIC, com um projeto de pesquisa, de iniciação científica, no trabalho, de fato, vocês possam utilizar as ferramentas. Pode falar, Fabrício, que eu te interrompi. Não era isso mesmo, que futuramente, quando eu for fazer o relatório final, eu vou ter que fazer esses dados estatísticos. Isso. Deixa eu dar uma dica a vocês. Eu acho que o professor Fernando ele vai falar com mais propriedade ainda. Até porque ele é um dos link. Eu não sei se ele é o representante da parceria que o IF tem com o SUAP, se não me engano. Mas o Sim. professor atuante o professor Fernando é quem sempre está à frente disso aí. E aí, deixa eu dar uma dica logo a vocês. Quando chegar lá, os alunos, por exemplo, em meio ambiente, eles vão logo e dizem assim, saber trabalhar com Excel. Então, se vocês não têm habilidade, não têm, sabe, vocês começarem a ter, tá certo? Tanto é que peguei o exemplo de hoje, a gente foi construindo já no Excel. É óbvio que eu, tipo, por conta da limitação de tempo e etc., eu não pude avançar e fazer isso detalhado, né? Mas assim, vocês têm o vídeo, está disponível para vocês, vocês podem ir pegando o vídeo de novo, parando, ó, o professor fez como, tipo, o foco da gente, o meu foco com vocês vai ser utilizar as planilhas eletrônicas, Excel, Calc, que vocês são correlatos aí, porque isso vai ser super útil no dia a dia de vocês, tá certo? Tem mais alguma pergunta, gente? Não? Então vamos lá. Na próxima semana, tá certo? Eu tô, por 11 dias aí, eu tô em gozo de férias, tá certo? As aulas vão estar programadas, assim, o conteúdo, para a gente não atrasar essa parte que é mais teórica. Eu tô pensando da gente fazer um tira-dúvidas na segunda-feira à noite, e quando a gente voltar também na quarta-feira para ficar cálculo e estatística. E aí, dois horários diferentes, né? Tipo, na quarta-feira, 5 horas da tarde, de 5 às 6. E na segunda-feira, de 7 às 8. Entendeu? São horários bem diferentes do horário de aula, que eu sei que vocês têm alguma ocupação às vezes, mas para ficar um pouquinho mais livre, ou de 7h30 às 8h30 na segunda-feira, não sei. E aí, nessa configuração de horário de tirar dúvidas, ela é livre, ela não tem o horário para vocês não são obrigados a entrar, não tenho dúvida para tirar, ou eu não consegui entrar, enfim. Aí é um horário que, tipo, disponível para ir tirando a dúvida de vocês, a gente fazendo mais exemplos. Se precisar, se vocês quiserem essas dicas de Excel, a gente pode trabalhar mais nesses dias, entendeu? E no dia de estatística ou no dia de cálculo, o horário fica livre para qualquer uma das duas, por enquanto. Tá certo?
E aí eu vou passar só o linkzinho dessas aulas programadas e deixar também anotadinho na agenda de vocês. Tá? Então, estou encerrando, gente, a aula por hoje. E aí, vamos falando aí pelo grupo e até sexta-feira com a aula de cálculo. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau. E assim que tiver disponível aqui, depois de meio-dia, eu compartilho com vocês o link da aula de hoje.